Do Jornal Público, este é o Soundbite. Viva, bem-vindos ao Soundbite. Eu sou Ana Sá Lopes, comigo está a Helena Pereira. Hoje falta-nos o Ruben. Olá, viva. Helena. Olá. Viva. Viva. Hoje temos este som da entrevista da noite de quinta-feira de António José Seguro à RTP. Em relação a essa entrevista, nem sempre nós estamos nos nossos melhores momentos. E às vezes há infelicidade nas respostas. E, portanto, eu pertenço àquela esquerda moderada, àquela esquerda moderna que se afirma com soluções concretas para os problemas das pessoas. Helena, o que é que tu me dizes desta redenção de António José Seguro, desta declaração que ele decidiu fazer nesta entrevista? Olha, em primeiro lugar, como nós tínhamos previsto, a entrevista seguinte que António José Seguro daria começava com a pergunta à qual ele não quis responder diretamente, a entrevista que deu a nós público, não é? E pronto, e teve que fazer a retificação que se impunha, porque não só tinha caído mal entre a esquerda, entre os outros candidatos de esquerda, como entre os próprios apoiantes de António José Seguro, que ficaram surpreendidos por, de repente, uma pessoa que foi líder da JS e secretária-geral do PS ter problemas em dizer que é de esquerda. Mesmo assim, parece-me que António José Seguro arranjou aqui mais um problema com a esquerda, porque ele diz que é um homem de esquerda moderada e moderna, mas atenção que há esquerdas conservadoras, fixistas, dogmáticas, que não têm nada a ver com ele. E aqui eu acho que sincero, o PC, o Bloco de Esquerda, não é? E portanto, apesar de querer retificar, é engraçado como mesmo assim abanou ali um bocadinho as águas à esquerda. Nós já tínhamos tido na sequência daquela entrevista ao público, Catarina Martins, com imensa piada, quando foi questionada na TVI, a perguntar se não desistia a favor de António José Seguro, dela dizer que não fazia sentido desistir porque ela não podia obrigar António José Seguro a ser de esquerda, e pelos vistos ele não era de esquerda, dizia que não era de esquerda, e teve piada e respondeu bem, porque ele pôs-se a jeito nessa altura, não é? Para levar com essa bicada, não é? E agora, pronto, em vez de mais ou menos fazerem as pazes, mesmo assim ele ainda aproveita para dar uma bicada à outra esquerda. Vamos ver como é que isto termina, não é, Ana? Sim, eu acho que isso também é uma fórmula. É verdade que as esquerdas não são todas iguais e que o PS está na linha da social-democracia europeia e tem muitas coisas em comum com o PSD, nomeadamente até através dos acordos de europeus, quase todos que a outra esquerda, do Bloco de Esquerda e do PCP chumam, habitualmente, as regras europeias. Portanto, claro, eu acho que ele deu esse tom porque continua a não querer que o eleitorado de direita que pode votar nele se afaste. Portanto, é de esquerda, mas é aquela ideia de que eu sou de esquerda, mas sou da esquerda social-democrata, eles chamam-me moderna, mas enfim, não sou comunista, só falta acrescentar. No entanto, acho que António José Seguro abriu finalmente, agora, depois desta correção de rumo, abriu a porta a poder ser apoiado pela esquerda, nomeadamente Jorge Pinto. Já vimos que já é a segunda vez, agora na entrevista à Lusa, em que admite desistir a favor de António José Seguro. Usa uma expressão, pronto, ele embrulha isto numa ideia de que se ele for o mais votado, espera que também desistam a favor dele, mas nós sabemos que isso é impossível, que Jorge Pinto seja o candidato da esquerda mais bem colocado, e o próprio LIVRE, no inquérito que fez internamente, António José Seguro, primeiro era Jorge Pinto, que mesmo assim não teve a unanimidade do LIVRE, nem perto disso. O segundo mais votado foi António José Seguro, e só depois vinha Catarina Martins e António Filipe. Portanto, neste momento já me sobram poucas dúvidas que o LIVRE pode desistir a favor de António José Seguro antes da primeira volta, de maneira a que António José Seguro tenha mais votos para eventualmente passar à segunda volta. Resta o PCP e o Bloco de Esquerda. E o PCP, tu lembras da entrevista que Paulo Raimundo deu, muito claramente. Há 2-3 semanas, Paulo Raimundo, na altura questionado sobre se havia a possibilidade de vir a desistir de António Filipe, vir a desistir a favor de António José Seguro, Paulo Raimundo respondeu daquela forma, dizendo, forma típica, pronto, do PCP, dizendo, mas que era significativo, que o PCP sabia interpretar os vários momentos e que nunca faltou
às responsabilidades no momento em que era preciso. E, portanto, nós lembramos que o PCP já, no futuro, teve candidatos presidenciais que desistiram em cima das eleições, e o último foi para Jorge Sampaio. E como é que aconteceu? Aconteceu no último dia de campanha, reúne o Comitê Central e decide fazer uma análise política da situação, e perante os dados conclui que há mais vantagens numa desistência para a esquerda do que o risco que pode originar, na altura, a esquerda ficar arredada da presidência da República. E, portanto, eu não estou a ver António Filipe, que é um político muito experiente, a idade de mais ou menos António José Seguro, não estou a ver António Filipe andar a dizer, como Jorge Pinto, a abrir a porta de uma forma assim mais direta à possibilidade de desistir, mas é normal que estou a ver no final da campanha haver uma reunião do Comitê Central para decidir isso. Aliás, já houve o contrário, também já houve a candidatura de António Abreu, que eu lembro que na altura acompanhei aqui pelo Público há muitos anos. Foi ao contrário, nós estávamos à espera que António Abreu desistisse e houve uma reunião no Comitê Central e ele não desistiu até. Mas, ou seja, é habitual haver uma reunião da cúpula máxima do PC em campanha eleitoral, não é de todo uma coisa estranha. Estranha nos outros partidos, para o PC não é estranho. Não, sem dúvida nenhuma. E eu sinceramente acho que isto depende muito da campanha de António José Seguro e da capacidade de mobilização que ele possa vir a ter para poder almejar uma segunda volta. Sim, e do risco também de André Ventura passar a segunda volta. Também exatamente. Isso pode pesar, são os dois, são as duas coisas. A possibilidade de André Ventura na segunda volta e uma certeza de que pouco faltará a António José Seguro para poder passar à segunda volta. Ou seja, que não está cá muito para baixo. Eu acho que aí, se queres que diga, eu até arriscava a dizer que até o próprio Bloco de Esquerda vai desistir a favor de António José Seguro. No final, juntando esses dois vetores, a capacidade, a possibilidade de Ventura chegar à segunda volta e de António José Seguro, perceber-se que também está ali com bastantes possibilidades. A entrevista da Catarina Martins à TVI também foi um bocadinho confrangedora na parte em que ela assume que o seu candidato era Sampaio da Nova e que ela achava que podia unir a esquerda e que era isso que fazia sentido, e portanto ela aparece assim de uma forma, não é? Pouco convincente também, eu achei, e mesmo a Catarina Martins que nós conhecemos não era bem aquela Catarina Martins que agora se apresenta como candidata presidencial, não é? Portanto também não me espantaria. Eu não me espantaria, sim. Agora depende muito, de facto, depende da capacidade de António José Seguro de chegar perto da segunda volta e, obviamente, eu não tenho dúvida que a esquerda não vai preferir que seja Ventura a passar à segunda volta do que António José Seguro. Isso parece-me limpinho. Vamos ver, ainda vamos ter a esquerda a apoiar António José Seguro. O que se calhar há um ano nos parecia impossível. Olha, Helena, acho que por mim isto já está, acabámos o Soundbite, obrigada por nos ter ouvido. E bom fim de semana. Bom fim de semana, voltamos segunda-feira. Obrigada. Até segunda. O Soundbite é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.